Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, meio de semana é dia de se falar de relacionamento e hoje nós vamos falar do relacionamento dos adolescentes. Não é segredo para ninguém que os adolescentes no Brasil inteiro vivem de uma maneira muito diferente daquela de, 30, 40 anos atrás, né? Eles namoram, ficam, que é namorar sem nenhum compromisso, e durante esses períodos fazem de tudo e mais um pouco. Como evitar que os adolescentes cristãos façam isso? Como evitar que os adolescentes cristãos embarquem nessa canoa furada, mas muito atraente, e onde todos os outros adolescentes estão? Como fazer com que eles entendam que isso vai prejudicar a vida deles? Pela via lógica? Existe lógica na adolescência? Mostrando as possibilidades de consequências, e eles, por acaso, levam isso em conta? Como que as igrejas devem fazer para evitar que os adolescentes que a ela estão filiados acabem se transformando em pais ou mães precoces, quando não em praticantes de aborto? Isso para falar apenas de um lado da questão. Enfim, a futura geração do país, hoje adolescente, cristã, vive de acordo com os padrões que Jesus ensinou, indo na contramão do mundo e enfrentando as consequências e a rejeição da sociedade, ou acabam vivendo com os pés nos dois lugares e depois sabe-se lá o que vai acontecer com eles? Se dependesse de você, o que você faria com os adolescentes sob os cuidados da igreja? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com muita alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presentes para você. Não perca, não deixe de votar na enquete nem um dia sequer. É só ir lá na nossa página na internet e votar. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Hoje recebemos, depois de bastante tempo, a doutora Noemi Campelo, psicóloga, que é parceira do Vejam Só, mas andou sumida porque resolveu passear na Europa. Tudo bem com a senhora? Tudo bom, boa noite a todos. Feliz de estar de volta aqui, participar dessa conversa de um tema tão importante, E que aflige bastante as famílias, os líderes, então vai ser um tempo bom a gente passar aí abordando esse tema. A senhora é cristã? Sim. Qual é a sua igreja? Igreja Batista, de Água Branca. A IBAB? Isso. Muito obrigado pela presença da senhora. É um prazer, boa noite a todos. Do outro lado, voltando ao Vejam Só, o pastor Luiz Carlos Oliveira, que é da Igreja Assembleia de Deus em Diadema. Paz e graça, pastor, tudo bem com o senhor? Paz, graças a Deus está tudo bem. É um prazer retornar aqui ao Vejam Só, E como a doutora acabou de dizer, falar sobre um assunto tão importante que tem afligido a família, a igreja, porque em razão desse comportamento que os jovens têm tido nos dias atuais, a igreja, como corpo de Cristo, tem sofrido e muito. E é preciso orientar essa moçada para que eles possam adotarem comportamentos de acordo com aquilo que as Escrituras estabelecem, A igreja em Diadema, a Igreja Assembleia de Deus em Diadema, fica em que endereço, pastor? Fica na Rua Turiaçu, número 32, no bairro do Campanário. Rua Turiaçu. Turiaçu, número 32, bairro do Campanário. Esse nome é muito bonito, Sim, lembra do Palestra, Exato. Até que mudou o nome lá. Mas aí é a Turiaçu aqui de São Paulo. Da Pompeia, Pompeia Perdizes. Mas está muito bom. Do Allianz Parque. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Vamos ver o que a matéria que o senhor Zeca, que acabou de sair da adolescência, mas ainda tem grandes interesses nessa idade, preparou para apresentar o tema. Vejam só. Existe uma idade correta para iniciar um relacionamento amoroso? A
adolescentes estão preparados para um envolvimento sentimental? A resposta, obviamente, vai depender de muitos fatores. Para muitos conselheiros cristãos, existe sim uma idade certa, e ela não é na adolescência. Já para a nossa sociedade, esse tipo de relacionamento é saudável, pois faz parte do processo de amadurecimento e crescimento da pessoa. E agora, em qual direção devemos seguir? Obviamente, no princípio cristão, que iremos pautar a nossa conduta. Logo, vamos seguir o conselho de não namorar na adolescência. Bom, isso pode parecer fácil. E então surge a pergunta: como evitar que adolescentes namorem ou fiquem nos dias de hoje? Provavelmente a sua resposta foi impossível. Talvez seja mesmo, tamanha a influência que nossos jovens sofrem, tanto de amigos, como da mídia e de tantos outros fatores que tentam desconstruir as teses apresentadas pela igreja. Atualmente, o número de adolescentes que estão em um relacionamento sério subiu em relação às décadas passadas. E a grande explicação está principalmente no contexto histórico vivido no século XXI. Ao andarmos pelas ruas, nos deparamos constantemente com beijinhos e abraços, trocados entre pessoas cada vez mais jovens, o que há poucas décadas seria uma afronta à nossa sociedade. Parece que a dinâmica do nosso momento histórico tem influenciado, talvez contribuído para essa mudança cultural nos relacionamentos amorosos. E considerando que somos seres sociais e que necessitamos de afeto, a liberdade vivida nos tempos de hoje pode sim estar aumentando os contatos físicos precoces. E fica então muito claro que esse conceito tem sim influenciado e muito os adolescentes das nossas igrejas. Por isso, o trabalho dos líderes na questão namoro tem aumentado muito. Apesar desse tipo de namoro não ser pecado, a ideia é que um adolescente ainda não está preparado para o envolvimento amoroso, que no final pode ser um grande problema, causando tristeza e ferida. Tudo isso pela pouca maturidade apresentada nessa faixa etária. Influência da sociedade versus aconselhamento cristão. Quem vence essa batalha? Como os nossos adolescentes estão reagindo diante dessas questões? E os pais estão preparados? A igreja consegue evitar esse tipo de namoro ou o ficar entre adolescentes? Bom, tudo isso e muito mais você acompanha agora no debate do Vejam Só de hoje. Fique ligado, nós já estamos no ar. Como é que a senhora responde, como cristã, mãe, avó, tia e conselheira, né? Já que a senhora é psicóloga, a pergunta tema de hoje: como evitar que os adolescentes cristãos namorem e fiquem nos dias de hoje? É difícil evitar. Isso, as famílias têm esse pensamento, essa visão. É bom que eles vivam essa experiência afetiva e relacional. A questão é como eles vão viver essa fase de amadurecimento, de conhecimento. E pela nossa conversa eu vou passar por alguns aspectos ligados ao desenvolvimento deles, né, as fases aí dentro da própria adolescência. A força da influência. Até bem pouco tempo a preocupação dos líderes, dos pais, era a influência dos grupos. Hoje não. É difícil filtrar. Porque eles seguem os blogueiros, os youtubers, eles fazem vídeos, eles ficam ao vivo, eles estão em contato com o mundo. Então, evitar é difícil, mas é muito urgente e é bem legal se a gente puder estar muito próximo, apoiar, orientar, não criar métodos. Queria falar um pouquinho sobre alguns grupos, algumas igrejas que criam alguns métodos como se fossem métodos que vão evitar o perigo. Se eles não tiverem dentro deles como se orientar, seria como se tivesse bússola e balança, né? Então eles têm direção, eles têm forma de avaliar situações, sem depender só da regra, da norma, da punição ou do medo. Então, acho que estar com eles e ajudar para que eles se desenvolvam e amadureçam, essa sim é uma forma segura.
Então, a partir dos princípios bíblicos, a partir de todo o conhecimento e experiência da família, não se afastar deles. A tendência do adolescente, às vezes, é o isolamento, né? Se eles estiverem sofrendo, eles vão ter essa tendência de se fechar. O canal de comunicação não pode ficar fechado, com crítica, com mágoa, com punição. Precisa estar aberto para que a família tenha acesso a eles. Muitas líderes chamam eles de aborrecentes. Eles são maravilhosos, eles são ansiosos, inteligentes, precoces e trabalhosos. Então, acho que a família e os líderes precisam estar muito perto. Acho que durante a minha fala eu vou trazendo aspectos assim que tem a ver com o desenvolvimento deles e que é positivo, e não só a norma, a regra, que às vezes limita a aproximação. Eu vou estender depois fazendo esse caminho aí. Qual que é a sua linha terapêutica? Eu sou psicodramatista e trabalho com terapia cognitivo-comportamental. E trabalho com uma das formações que eu tenho é sexualidade humana. Tá. E não tem regra nos seus atendimentos? Às vezes as pessoas têm ideia de aconselhamento. Psicoterapia não é aconselhamento. E a vida, ela tem regras em todos os setores. Não, só para saber. Sim. Né? É a igreja que não pode usar regra. A igreja psicóloga deve. pode, a escola pode, né? Tá bom. Depois, a senhora já viu que eu vou apertar. Vai. Nós estamos recebendo aqui hoje, com muita alegria, né? Depois de muito tempo, o pastor Luiz Carlos de Oliveira. Ele é autor, tá lançando agora, né? Estou lançando agora esse livro. Então, por isso que ele está aqui hoje. Qual a câmera? A 1? 3? Vamos lá. Pastor, fala do livro, por favor. Esse livro, Virgindade, Por que Manter, eu escrevi exatamente uma proposta de orientar os adolescentes e os jovens cristãos com respeito à necessidade da castidade, né? Ou seja, ter relações sexuais apenas após o casamento. E o que me levou a escrever esse livro é justamente pesquisas recentes que confirmam que entre 30% e 40% dos adolescentes e jovens evangélicos têm uma vida sexual ativa. E isso é preocupante, né? Quando se fala desse comportamento entre aqueles jovens que ainda não conhecem a palavra de Deus, de certa forma é até admissível, não que nós concordemos com isso. Mas quando se trata de adolescentes e jovens cristãos que possuem o conhecimento da palavra de Deus, isso torna-se assustador. Então a proposta desse livro é essa. Não é condenar, mas é orientar, advertir, prevenir. Deixar bem claro para eles que sexo só após o casamento. Muito bem. E esse vai ser o presente da AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, mas só para quem votar na enquete for sorteado. Aliás, a enquete de hoje é muito instigante. Vamos lá. No vejamsó.com.br você vai encontrar a seguinte pergunta. Na sua opinião, como podemos evitar que os adolescentes namorem e fiquem? Lembrando que a gente está chamando de adolescente aqui, meninas de 12 anos, garotos de 13, tá? Vamos lá. Primeira resposta. Vigiando suas redes sociais e amizades da igreja. Tem que ficar de olho. Jesus mandou vigiar. Tá bom. Inclusive as amizades da igreja. Você viu lá, né? A alternativa impõe vigiar as amizades da igreja. Não é porque a amizade está na igreja que é... né? Segunda resposta. Alertando para as consequências dessas escolhas. É só ensinar. Olha, tal, vai acontecer assim, assado. Terceira resposta. Ah, meu pai do céu. Não devemos evitar. Isso é um processo normal do ser humano. Então tá. Assinado Satanás. Última resposta. Não sei ou nenhuma das anteriores. Legal. Votou na enquete e você se habilita para ganhar o presente da Academia Teológica da Graça de Deus, que é justamente o livro do pastor Luiz Oliveira. Onde eu mostro agora? Aqui mesmo? Então tá aqui, ó. Virgindade,
Por que esperar, é isso? Por que manter? Ah, por que manter? Manter a virgindade até o casamento. Não, então, mas aí eu ia perguntar se isso é livro para mosteiro, convento. Não, livro para cristãos. Não, eu sei. No mosteiro e no convento tem cristão também. Sim, vai manter claro, a virgindade, concordo. pelo menos em tese, até o fim da vida. Não é essa a sua ideia? Não, não é até o fim da vida. É até que se casem. Então é porque manter até o casamento. Até o casamento. Ok, então tá bom. Esse é o presente da Agrade. Aliás, por falar em Agrade, né? Você anote o telefone para você se informar a respeito dos endereços mais próximos da sua casa, tá bom? No Brasil inteiro tem a Agrade. O telefone é 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. A Agrade tem um monte de novidades, coisa nova, bacana, legal, propostas que estão sendo construídas. Dá uma ligadinha lá, tá? Por exemplo, tem gente que quer aprender violino, a Agrade ensina violino, né? Tocar violino, tocar teclado, cantar, tem curso de canto, né? Fora os cursos que também fazem parte do panteão da Agrade, né? Por exemplo, análise bíblica, quem está aí indo para a segunda metade do curso de análise bíblica do Antigo Testamento, aqui na sede comigo. No segundo semestre começa o Novo Testamento. Se você quiser, dá uma ligadinha amanhã lá para a Agrade e conversa com o povo lá. 3115 0819, tá bom? Vamos lá. Pastor, já que o senhor falou menos que a doutora, eu queria saber do senhor o seguinte. É possível, a pergunta que o Zeca fez na matéria, né? É possível evitar que os adolescentes cristãos namorem e fiquem nos dias de hoje? Ou essa é uma tarefa impossível? Missão para o Tom Cruise? Não, é possível sim. É possível que os jovens e adolescentes cristãos, eles evitem ficar. Eu acho que tudo passa pelo caminho da espiritualidade, né? Porque eu fui um adolescente cristão, cresci dentro da igreja. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas o senhor é de uma outra geração. O meu filho também, um adolescente cristão, agora está saindo da fase da adolescência, e ele seguiu as orientações, tanto minha quanto da mãe dele, né, que são orientações bíblicas, e pelo que me consta, durante a sua adolescência, ele já está com 24 anos de idade, ele não entrou por esse caminho. Sou pastor há mais de 25 anos, tenho orientado jovens e adolescentes das igrejas que eu pastoreei, a que eu estou pastoreando no momento, com relação a isto, e eu tenho tido sucesso. Logicamente que um ou outro, às vezes, acaba saindo um pouco fora da linha, mas eu não posso reclamar, não. Deus tem tido misericórdia de mim. Agora, é um trabalho árduo, né? Existe o caminho da espiritualidade, a igreja deve organizar palestras sobre este assunto. O problema, às vezes, é que a igreja, ela não foca essa moçada, a maioria das igrejas evangélicas, principalmente as igrejas que são pentecostais, né? A preocupação é apenas com os adultos, com os líderes e os adolescentes e os jovens. Se sobrar um tempo, não estou dizendo que isso acontece em todas as igrejas, mas na maioria das igrejas é assim. Se sobrar um tempinho, nós vamos cuidar deles. Então, existe a direção da igreja, existe a orientação do lar, que é fundamental também. Então, é possível. Não é uma missão para o Tom Cruise, não. Bom, nós vamos ter que aprofundar várias coisas aqui, né? Tocar em vários assuntos. Então, já a gente vai fazer isso. Também eu quero mostrar você, né? No Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Tem o Povo Fala, que eu quero muito ouvir o que a crentaiada falou lá pro Zeca, lá na Crentolândia, né? E vamos tentar chegar a propostas realistas e não aquelas que eu não sei, eu não assisti ainda ao Povo Fala. Talvez eu quebre a cara e queime a língua. Deus queira que isso aconteça. Mas se vier aquelas respostas, tem que orar e jejuar, entregar para Deus, não sei o quê. Ó, tá aí, né?
Quero respostas realistas. Pé no chão. O joelho em terra, o coração no altar, tudo certo. Os olhos no céu, mas o pé no chão. Porque é assim que a gente faz o reino de Deus. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito do tema de hoje, que tem a ver com a ideia de evitar que os adolescentes cristãos namorem e fiquem nos dias de... Doutora Noemi Campelo, nossa psicóloga de plantão, ela é cristã, membro da Igreja Batista da Água Branca, a Igreja da Modinha, a IBAB. Doutora Noemi, a questão, a senhora mencionou na sua fala, que é bom que os adolescentes namorem, porque, deixa eu ver se eu anotei aqui direito. Faz parte do desenvolvimento. Faz parte do desenvolvimento. Mas não tem uma hora certa para tudo? O adolescente não deveria concentrar as energias que tem para se preparar para a vida profissional e até para a vida espiritual, usando o fato de que ele retém as coisas com mais facilidade na memória, o aprendizado é muito mais fácil, e a vida está extremamente competitiva. Sim. Ele não vai se casar nos próximos anos. Por que ele tem que namorar? Eu queria separar o namorar, o ficar e o transar. Porque quando é abordado o tema namoro na adolescência, é como se estivesse tudo num pacote só. E está, doutor. O ficar é terrível, porque não existe vinculação afetiva. Então, é uma coisa que acontece entre eles e eles se machucam emocionalmente muito. E nesse ficar pode acontecer, sim, o transar. Quando eu falo que o namorar é saudável, eu não estou pontuando uma idade. Não existe um tempo certo. Eles despertam de forma muito individual e diferente. Quanto mais retardar, melhor. Porque eles terão mais maturidade, é o tempo da família estar junto. E se a família está se comunicando super bem, não vai ter aquela coisa da rebeldia, da não comunicação. Por quê? Um sentimento forte que fica eu não quero entristecer meus pais. Eu não quero... O adolescente tem esse sentimento? Tem. Não acredito. A condição que eu coloquei anteriormente é se a comunicação está acontecendo de uma forma boa na família. Certo. Então, assim, os valores que a família vai passando, ensinar sobre o tempo de Deus para as coisas na vida. Então, é bom que eles namorem. Não existe um tempo certo. Quanto mais retardar, melhor, porque seria um tempo de amadurecimento. Mas eu queria separar a questão do ficar, queria separar também uma coisa que tem sido bastante falada por alguns grupos, do namoro de corte. Queria até me posicionar sobre isso por conta de casos de consultório. No namoro de corte, existe uma distância. Não é permitido toque, não é permitido carinho, não é permitido contato. E namoro de corte, quando eu falo adolescência, eu vou pegar aí saída da puberdade até o final da adolescência, lá 17, 18 anos. Então, sem carícias, sem contato, sem beijo. Se acontece um casamento, que é a questão que eu quero trazer como caso verídico, se acontece um casamento... nesse casalzinho que foi vivendo uma amizade e planejando um casamento, é um desastre. Porque eles não têm intimidade afetiva. E quando eu falo intimidade afetiva, eu não estou falando da intimidade sexual. É o sentimento, é a manifestação desse sentimento. Então tem sido muito comum assim. É o namoro cristão ou o namoro de corte. O namoro é o namoro e ele precisa ser cristão. E os pais precisam, e os líderes, né? Precisam conduzir para que isso aconteça dessa forma. Quando eu falo da regra, né? Porque o que está em alta, o que sai na frente é o princípio. Então, se eles estiverem sendo educados, sendo ouvidos. Quando eu falo sendo ouvidos, porque é muito comum assim nas famílias, vocês devem saber disso, os pais mais falam do que ouvem. Então, a comunicação da família seria ouvir bastante, para conhecer. Então, eu acho que existe um tempo, que é o tempo do amadurecimento. Não existe uma idade marcada. Quanto mais retardar, melhor, até por conta da dinâmica da vida deles, né? Você colocou
o estudar, o poupar energia para aquilo que é importante naquela época. Agora, o evitar seria assim, bom, os pais estão vigiando, estão punindo, seria uma mudança bem legal se fosse. Os pais estão acompanhando, orientando e ensinando, né? Ensinando para que eles tenham até paciência para viver o melhor de Deus na vida deles no tempo certo, né? E o tempo certo não é um tempo no calendário. Entendi. Bom, sobre a questão da corte, a gente pode conversar um pouquinho aqui hoje, né? Eu queria ouvir também a opinião do pastor, mas nós vamos ter um tema específico, né? Com quem adota o estilo de corte na igreja e tal, para poder ouvir, ter alguém que defenda o método com propriedade. Lá na sua igreja tem a corte? Não, não temos. Não temos, e eu concordo com o que a doutora falou. Eu acho que algumas igrejas estabelecem a corte como uma regra e até mesmo de uma forma, fazendo uma hermenêutica bíblica toda distorcida, utilizando-se de textos bíblicos, né, para impor a questão da corte. Eu acho que não deve ser uma imposição. Eu acho que essa questão do tempo de namorar envolve, logicamente, maturidade, se tem condições emocionais, condições espirituais, para envolver-se em um relacionamento. Porque a partir do momento que você começa a relacionar com outra pessoa, naturalmente você vai passar a sofrer algumas mudanças na sua vida. Então, o jovem, ou o adolescente, ele deve estar pronto para isto. Essa questão do jovem ou adolescente começar a namorar precocemente, por exemplo, eu acho um absurdo. Adolescentes de 12, 13 anos de idade, para que namorar? Eles não estão pensando em se casar. Então, na verdade, um namoro entre dois adolescentes de 12 e 13 anos de idade é apenas para, algumas vezes, mostrar-se diante do grupo social do qual fazem parte, que ele está inserido ali no contexto. Outras vezes é para provocar ciúmes, né? Mas não com aquela responsabilidade necessária, né? Então, mas essa é a questão que eu queria colocar agora, doutora Noemi, porque assim, uma das coisas que pouca gente pensa quando trata de questões ligadas a namoro e adolescência, ficar e não ficar e tal, pouca gente se lembra de um aspecto que é bastante, a meu ver, talvez a senhora como psicóloga até goste, mas eu não, eu não gosto. O que acontece, assim, isso não é novo, né? Já tem um tempo, é o despertamento de emoções e sentimentos de forma anterior àquilo que seria desejável numa vida saudável. Então, para que o adolescente... Porque assim, respondendo à sua pergunta, a maioria dos adolescentes que começam a namorar novinhos não é nem para se mostrar, é porque gosta de alguém, se apaixonou. A palavra é só ontem mesmo. Isso é natural da vida do adolescente, tá, né? Então, mas ontem eu estava fazendo uma reunião lá na minha igreja e uma certa pessoa, não vou ficar identificando todo mundo, né? Mas uma certa pessoa, muito responsável e tal, detectou e trouxe para o grupo, né, a informação de que as mocinhas de 9, 10 anos de idade, talvez 11 no máximo, estão apaixonadas lá por um garoto, eu não vou dar a dica de quem é, né? Que deve ter, por sua sorte, no máximo, se tiver, 10 anos. Todas apaixonadas e tal, e não sei o que, aquela coisa. Isso, tá bom, a gente dá risada e tal, porque é até engraçado, né? Mas a gente sabe que quando a gente se apaixona, a gente vai sofrer, e dói pra burro, né? Talvez pra psicóloga que vai ajudar não doa tanto, né? É interessante a experiência infantil. Você falou assim, a gente dá risada, porque é engraçado. Existe um gostar infantil. Mas dói. Que não tem nada a ver com o gostar adolescente, o gostar
jovens. Diz isso né? para eles não acreditam. E aí o amor não vai ser correspondido, então fica aquela mágoa, aquela dor. Depois vem as amiguinhas cruéis, né? Tripudiar, porque isso acontece muito nessa fase e tal. Enfim, há uma dor e um sofrimento, há uma perda que podia ser facilmente evitada. Né? Não é verdade? E onde que está a família que... Vou pegar como um caso concreto, né? Onde que está a família que deixou uma criança, ela está na puberdade, ela está imatura. Onde que está essa família que deixou isso avançar tanto para esse sofrimento? Então, assim, eu vejo como uma experiência infantil. É um gostar infantil, não é o gostar do adolescente. Mas essa evolução de trazer sofrimento, de mexer com a autoestima, de permitir a amiguinha tripudiar, permitir o bullying, provocar sofrimento, onde está essa família? Por isso que eu abordo bastante a questão do contato dos pais com os filhos. Essa, se for o caso uma menina, né? Essa menina ela precisa ter a liberdade de conversar sobre o que está acontecendo. E se ela é mais velha, a questão esbarra na sexualidade, no desejo, ela precisa ter a liberdade de conversar. Só que se o pai, a mãe, os adultos bloqueiam, eles têm dificuldades com eles nessa área sexual. Então vai ser uma dificuldade tremenda abordar esse assunto com o adolescente. Ou então estar atento com aquela que é tão infantil ainda. Se a questão vai por aí, então seria o adulto trabalhar nele isso, para que ele tenha liberdade de exercer autoridade sobre o filho. E autoridade sem autoritarismo. É permitir que ele, filho, ou ela, filha, seja autor das próprias ações. Vai ser autoridade, vai ser amigo, vai ser parceirão, mas nunca vai confundir os papéis. Eu sou o pai amigo, mas sou pai. Eu sou mãe amiga, mas sou mãe. Nunca confundir os papéis. Nós somos amigos, tudo fica embolado, não. Então, assim, a pergunta em relação a essa situação engraçada é assim, mas onde está a família que terceirizou para a escola, para a igreja, para o líder dentro da igreja, coisas tão importantes do contato Mas é verdade. dele, filho, dela, filha, com o pai e com a mãe, né? Talvez normalmente, pastor, os líderes, o senhor estava falando isso no intervalo, né? Eles são preocupados com outras coisas mais densas, talvez mais sérias da igreja, e não julgam importantes os dramas adolescentes. O que é necessário que as igrejas façam é que elas tenham um programa, né, de educação que atinja todas as faixas etárias, né? E como pastor, eu percebo que a igreja, ela cuida muito bem das crianças, né? Há o departamento infantil, as professoras que fazem a PEC e cuidam dessas crianças. E depois, o próximo grupo são jovens, a partir dos 18, 21 anos de idade. Fica uma lacuna, fica né? uma lacuna, exatamente isso. Quer dizer, fica essa lacuna Na no pior meio. fase. Exatamente, na fase mais difícil, que é quando a igreja deveria acompanhar mais de perto o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento relacional desses adolescentes, a igreja ela se mantém um pouco distante. E a prova disto é que a quantidade de literaturas cristãs voltadas a este público é muito pequena, né? Aí a igreja não tem a estrutura necessária. Como a doutora disse alguns minutos atrás, a maioria dos pais, eles não querem lidar com as complexidades que fazem parte da vida de um adolescente, né? E nós sabemos que é exatamente nesta época que eles precisam de um acompanhamento mais firme. Os pais precisam parar para ouvi-los, os pastores precisam fazer a mesma coisa. Eu vou citar como exemplo a realidade que nós vivemos dentro da igreja que eu pastoreio. Todos os sábados pela manhã, eu sento-me com os adolescentes da igreja e eles me trazem perguntas, né? Perguntas que às vezes eu fico assustado com o que eles dizem, mas é necessário responder. E com o que eles já sabem, né? Com o que eles já sabem, né?
eles recebem as informações diariamente. Essa turma, eles vivem constantemente ligados às redes sociais. E eles recebem uma gama de informações muito grande. Agora, cabe à igreja orientá-los, dizer isso pode, isso não pode. Evidentemente que essa orientação, ela não pode ser uma imposição, né? Porque impor para essa turma não resolve. É perder o contato. É perder o contato, né, doutora? O que é preciso ser feito é abrir a Bíblia Sagrada e mostrar para eles os perigos existentes em enveredar-se por esse caminho do ficar. E é uma realidade hoje presente na vida da igreja, de todas as denominações. Só para fechar essa minha fala, esses dias eu estava conversando com a esposa de um grande líder de uma igreja evangélica, e ela me disse o seguinte: aqui dentro da minha igreja isso não existe. Eu disse, isso é um engano. É claro que tem, né? Agora, quando a liderança afirma que isso não existe, que eles não ficam, que eles não transam, isso é um sinal claríssimo de que a liderança não está acompanhando a vida dessa turma. Exatamente. Bom, o pior cego é aquele que não quer ver, né, pastor? Sim. Vamos ver falar em ver, né? Vamos ver o que o Zeca ouviu dos crentes sobre o tema de hoje. Como a gente faz para segurar os nossos adolescentes, principalmente nessa questão de namoro e ficar nos dias de hoje? Orientação, né? Os pastores das igrejas precisam ter mais coragem de falar abertamente, porque como eles não conversam isso na igreja, acabam conversando isso na escola, né? Não conversam nem em casa nem na igreja. Então, a referência vira TV, vira internet, as redes sociais. Então, eu acho que o diálogo aberto, as igrejas precisam promover fóruns de orientação, trazer profissionais e ensinar os pais a lidarem com isso, porque os pais não sabem lidar. Acho que esse é o grande desafio hoje. Não pode acontecer de ter um namoro e ficar, porque isso é prostituição, né? E devemos dar um conselho que só ter a relação sexual quando se casar, após o casamento, né? Só isso, né? Tem que ter muita palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o que convence. E infelizmente nessa parte, a gente ensina. Mas aí vai eu querer eles ouvir, entender ou não. Essa parte é difícil, porque a gente ensina. Então, se quer, você come, se você quer, você faz, se você não quer. Que eu tenho uma filha adolescente, então eu ensino pra ela. A partir do momento que ela fizer as coisas, é ela e Deus. A minha parte eu já ensinei. Não será cobrado de mim. A partir do momento dali é a responsabilidade dela. De eu ouvir ou não, e fazer ou não. Sempre orientação bíblica, né? Sempre oração e sempre dando uma orientação através do que Jesus quer para a vida dele. O que é namoro para eles. Ele tem que entender o que é namoro. Porque namoro não é simplesmente eu vou gostar de uma pessoa, porque o coração do homem é completamente enganoso, né? Corruptivelmente enganoso. Então, principalmente nessa idade, ele fala assim, não, eu vou ficar com aquela pessoa, vou namorar com ela porque eu gostei dela. Mas será que é a vontade de Deus? Então, namoro é muito complicado, porque tem que buscar no tempo certo, entendeu? Amém? Mas tem que ver se ela, primeiro, para namorar, tem que, o princípio da pessoa é saber, ó, eu quero namorar porque eu quero dar um passo pro casamento. Então, quando ela quiser dar um passo pro casamento, então venha namorar. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, a gente vai repercutir essas entrevistas e abordar a seguinte questão. Tá bom. Você tá lá na sua igreja ou na sua casa, chega um adolescente ou uma adolescente e fala assim, olha, eu estou gostando muito de certa pessoa e tal, e acho que ele também gosta de mim. O que a gente faz? Só porque a gente é novo não pode dar vazão a esse sentimento, né? O que eu faço com isso? Jogo fora, engaveto, né? Vamos lidar com os sentimentos. Vamos lembrar do seu primeiro amor, lembra? Não foi por Jesus, foi? A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. É uma alegria muito grande ser recebido na sua casa, né? E a gente quer agradecer a você essa deferência que você nos faz. O tema de hoje tem a ver com amores na adolescência, né? Todos nós já fomos adolescentes e se apaixonou por alguém e tal. E naquele momento era um sentimento legítimo, ou não? O que o senhor acha, pastor Luiz Carlos?
Não, é totalmente legítimo um adolescente se apaixonar, né? Eu me apaixonei quando eu era adolescente, o senhor certamente, a doutora também. O senhor fazia poesia? Olha, uma vez, mas na verdade eu já estava com 18 anos de idade, né? Hoje, nos conceitos atuais da psicologia, um jovem de 18 anos ainda é considerado adolescente, né, doutora? Então havia uma música muito bonita do Oswaldo Montenegro, né? Bom gosto, pastor. E eu extremamente apaixonado pela minha esposa, né, quando nós... Ainda continuo apaixonado, né? Eu escrevi a letra dessa música do Oswaldo Montenegro e dei para ela, né? Que música é que é? Eu amava como amava. Nossa. Pronto. Bom, né? Bom gosto, né? Bom gosto, uma música muito bonita. Então eu escrevi a letra dessa música e dei para ela. Então você se apaixonasse na adolescência é natural. Eu acredito que não existe a possibilidade de você reprimir isto. Né? Isso nasce, isso surge espontaneamente. O adolescente ele não vai em busca disso. De repente o menino está lá na escola, passa uma garotinha na frente dele, ela acha ela bonitinha ou vice-versa e pronto, acaba se apaixonando. Agora, é preciso que haja uma orientação, né? Para que ele saiba como conduzir esse sentimento. Eu acho que é exatamente neste ponto que os adultos estão falhando. É ensiná-los a como conduzir esse sentimento. Eles também não sabem. Então, se os adultos não... Eles também não sabem. Então, aí... Então, você não sabe, é mais fácil proibir. É mais fácil proibir. Porque aí baixa a norma, a regra, a lei, e aí está estabelecido o conflito. Né? E acho que não saber que é o caminho de todos os pais, porque na verdade eles estão sendo pais de adolescentes quando os filhos se tornam adolescentes. Então, é um crescimento em conjunto. Então, não saber é que exige muito mais o diálogo, a conversa, a proximidade. Porque o fazer reprimir, o fazer fechar, o fazer se afastar é perigoso. Eu tenho casos de consultório assim, a liderança, pessoa que já é adulta hoje, e na época da adolescência, a liderança e a família não conseguiram administrar isso. Incutia culpa, tudo era pecado, tudo era o diabo, tudo era o risco. Essa pessoa se casou, passou a ter uma vida sexual com a esposa, carregado de culpa, então avisa. E isso não é assim, coisa da minha época, é coisa de hoje, né, século XXI. Passou a ter muita dificuldade na área relacional e sexual porque não conseguiu administrar ensinamentos infelizes. Por isso que eu coloquei a questão da corte, porque assim, é colocado um peso terrível sobre as costas e os ombros deles. É a norma, é a regra que está estabelecida e não tem a comunicação, o diálogo. Então assim, são relacionamentos que terminam, casamentos que terminam, porque lá na adolescência teve uma interferência muito ruim de líderes bem intencionados e muito mal preparados. Muito ruim. Mas aí a gente vai para o outro extremo. Você quer ver uma coisa? Aqui mesmo, vejam só, eu já entrevistei, já fizemos várias vezes debates sobre as razões da gravidez na adolescência, que é uma coisa tenebrosa para as famílias, o grande pavor dos pais de adolescentes, né? Sobretudo de adolescentes meninas, mas que não diminui. Não diminui. Né? A incidência de gravidez na adolescência cresce. Sim. E aí, ouvindo alguns especialistas, inclusive uma médica que me foge o nome dela agora, ela está sempre na mídia falando disso, uma senhora simpaticíssima, fantástica. Ela é do ABC. E ela atende adolescentes há muitos anos e tal. E ela mesmo contou a história de que a moça engravida para segurar o rapaz, porque ela tem a ilusão, né? Porque de ter um filho. Nessas ideias aí de ficar e tal, a menina percebe que o garoto é interessado nela, mas não ama, mas ela ama, é apaixonada e tal, então ela quer o cara. Então ela engravida dele. Tanto é verdade que ela tem o primeiro filho e depois tem mais outro. Vai afundando. Vai afundando, porque a ideia é concretizar o sonho de ter aquele amor
que ela teve lá atrás na adolescência. Às vezes, algumas gravidezes na adolescência, justamente para segurar o rapaz. Inclusive, neste livro que eu escrevi sobre a virgindade, eu falo exatamente sobre isso. Que uma gravidez não mantém um rapaz do seu lado. Isso é um pensamento bobo. Aliás, é um pensamento infantil, né? Outras meninas ficam grávidas para fugirem do domínio dos pais, que também é uma outra burrice fazer isso. Então, há uma série de situações que acabam gerando essa gravidez na adolescência, né? Falta de orientação, fuga, né? Achar que ao ficar grávida vai se tornar mais independente, quando na verdade é o contrário, porque quando você tem um filho, naturalmente aumenta as suas responsabilidades. Claro, acabou a carreira acadêmica, né? Uma moça de 13, 14 anos com um neném para criar, como é que ela vai continuar estudando, né? E o pior de tudo, assim, essa parte eu achei mais grave. A médica, puxa vida, eu quero lembrar muito o nome dela. Ela fala assim, que uma vez que está instalada a gravidez e tal, aí envolvem-se as famílias e tudo, e no primeiro contato da família da menina com a família do garoto, de cada 10 casos, 9,5, segundo ela, a mãe do garoto acusa a mãe da moça. A sua filha é uma sem vergonha, ela seduziu o coitado do meu filho. Desse coitadinho. Jeito. Mais de 9 em cada 10 casos. Coitadinho. A mãe do garoto acusa a menina. E ela é mulher também, né? Aliás, isso é assunto para psicóloga. Por que isso acontece? De proteger o filho, né? Não, mas acusando outra mulher, ela sabe muito bem. Aconteceu uma situação tão inesperada e tão drástica. Se eu admitir que meu filho também não é culpado, é responsável, né? Que meu filho também é responsável, eu tenho que olhar o meu papel de mãe, o meu papel de pai. Então é mais fácil apontar, a sua filha. Então é muito de proteção, é uma proteção. Então, mas o engraçado terrível, é que não é o pai do garoto. É a mãe do garoto que toma essa atitude. Eu até perguntei para ela, acho que é a doutora Olga, se não me engano, a doutora Olga. Perguntei, doutora, e os pais? Às vezes os pais são mais compreensivos do que as mães. Porque o pai e a mãe estão na mesma situação. A filha está grávida. Claro, Só que cada um reage de um jeito, né? Então a mulher ela é muito afetiva, ela é muito emocional. Então ela vai buscar uma forma de extravasar. E às vezes extravasa da forma mais errada, né? Eu acho que isso também está muito ligado à própria cultura que nós temos no nosso país. É uma cultura machista. Machista, né? Inclusive eu falo isso no livro, né? Onde o menino ele pode ficar com quantas meninas ele quiser, ele pode transar com quantas meninas ele quiser e está tudo bem. Ele vai ser o garanhão. Ele é o garanhão. Se isso acontecer com a menina, ela vai ser a galinha. Ela vai ser a galinha. Exatamente, o termo é esse, doutora. Exatamente. Né? E nesse livro aqui eu falo sobre a virgindade masculina. Não é só a menina que tem que se preservar, o menino também. Né? O menino também precisa ter esses cuidados. Porque assim como a menina, ao ter uma vida sexual ativa antes do casamento, ela quebra sua comunhão com Deus, o menino também quebra. Assim como a menina, psicologicamente, ela pode trazer muitos danos para si mesma por causa de uma vida sexual desregrada, o menino também pode. Então, eu acho que o olhar da igreja, o olhar da família sobre essas questões sexuais, sobre essas questões do ficar, deve ser iguais, tanto sobre o menino quanto sobre a menina também. Agora, esse tipo de coisa que vocês acabaram de descrever não está circunscrito a jovenzinhos, não. Não. Vou invocar aqui um exemplo que me chamou muito a atenção, me chocou, na verdade. Alguns anos atrás, uma ministra, não é evangélica, ministra, não tem ministro da educação, tal, uma ministra se envolveu com um caso, se não me engano era um senador, ou alguém assim, um político de
primeiro escalão, casado, lá do norte do país, né? Se envolveu, tal, né? Foram fotografados dançando juntos, uma música aí muito famosa e tal. Bom, resultado, o resumo da obra. Quando ela viu que o cara não ia desmanchar o casamento dele para ficar com ela, nós estamos falando de senador e ministra, né? Gente que está comandando o país, aliás, uma das reformas mais... Bom, enfim, ela escreveu um livro. Chamou um jornalista e escreveu um livro, falou, agora eu vou me vingar desse cara, vou detonar, né, por causa que ele fez comigo e tal. Resultado, ela teve que sair do país, porque a sociedade como um todo via o cara como um esperto, que se aproveitou de uma situação, está casada até hoje, né, e ela como uma sem vergonha, porque se aproximou, lembra do caso? Então não é só o jovenzinho que entra nessas. Gente lá da alta cúpula faz a mesma besteira. Então, mas quando o mundo se posiciona assim, com essa visão machista, até que de certa forma, não é que nós concordamos, mas nós dizemos o seguinte, o mundo pensa assim, mas isso não cabe dentro da igreja. Isso não cabe. Eu como pastor, já acompanhei vários casos de mães querendo defender os filhos. Falei, espera aí, irmã. O menino não pegou a sua filha à força, na marra, né? Ele não a amarrou e transou com ela. Ela consentiu. Então, o peso, a responsabilidade é igual, tanto para o menino quanto para a menina, né? Então, nós temos que eliminar definitivamente essa visão, esse pensamento de que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. O que a senhora diz disso? Eu queria tocar numa questão que está ligada a isso, mas queria entrar pela questão do reprimir, do dificultar que o adolescente, que o jovem manifeste o seu sentimento, a sua emoção, e enquanto sentimento e emoção é legítimo, né? Um dos programas que eu estive aqui, que eu tenho recebido até hoje, acho que já faz uns 4 anos, tenho recebido até hoje e-mails de pessoas que são cristãs e que se manifestam, o tema do programa era pensamentos compulsivos, e as pessoas se manifestam assim, bom, eu sou cristão, sou adulto, geralmente são pessoas adultas, mas tenho muita dificuldade com os meus pensamentos, geralmente na área sexual. E aí, quando você vai investigando a história da pessoa, tanto a igreja quanto a liderança ou a família fizeram esse movimento de bloquear o assunto, de colocar peso, de colocar culpa e, de uma certa forma, afastar o adolescente com o seu drama, com a sua angústia e deixar fechado. Então, assim, ele não vai mais procurar ninguém, porque ele não confia mais em ninguém. Então, ele não vai mais procurar. Mas ele vai começar a se alimentar com as próprias fantasias. Aí o perigo do adoecimento, que era o tema daquele programa. Ele vai segurar tudo dentro dele, ele vai ter coisas muito fortes no campo emocional e mental, e ele pode desenvolver, sim, sintomas que já não são mais saudáveis, já são patológicos. Então existem quadros, né, que são patológicos, existem quadros que têm sintomas e que ainda não estão fechados como doentios ou patológicos, mas são preocupantes. Pessoas que não tiveram a possibilidade de se abrir, de se comunicar, se sentiam em pecado, e aí fechando, a angústia é tão grande que começa a ir por outro caminho. Então, é a fantasia, é a leitura pornográfica, é aquilo que é muito angustiante. Não tem ninguém que seja, esses grupos aí, celebrando a recuperação, trabalha bastante isso, né? Não tem ninguém que tenha compulsão em qualquer área, e uma delas é a sexual, e que seja tão feliz, livre e resolvido. Se a gente for buscar a origem disso, foi um adoecimento gradativo, né? Então, assim, a porta ficou fechada para a comunicação na família, a porta ficou fechada para a comunicação com o líder, foi instalada uma solidão, eu, adolescente, e as minhas angústias, as minhas ansiedades, sem a possibilidade de ser compreendido. O antídoto seria a comunicação, a abertura. Não é a
invocação de regra. A regra, ela precisa existir. Você no começo colocou a questão da regra, né? Ela precisa existir. Ela é perniciosa, ela é péssima, quando ela vem como um elemento que impede a comunicação. Então, conscientizar sobre a regra, sim, mas não, e ensinar, né? Então, mas aí temos uma questão prática bem delicada. Pastor, como fazer aquilo que a doutora mencionou agora, né, ela falou o contrário, né, ela falou o negativo, vamos falar o positivo. Então é preciso demonstrar compreensão, acolhimento, né? Então como compreender e acolher quando o jovem está errado, né? A bola da vez é a questão da homossexualidade. Então tem lá uma pessoa da igreja, ou que está frequentando a igreja, que é homossexual, ou tem inclinações homossexuais, talvez ainda não tenha começado, né, a vida sexual dela, e ela quer ser acolhida e compreendida. E a doutora disse que isso é necessário. Como fazer compreensão e acolhimento quando você precisa modificar o comportamento da pessoa? Então, mas é a própria acolhida, né, o que Jesus fez com a gente, né? que vai produzir essa transformação. Como assim? Não entendi. Quando você acorda, quando você senta-se para dialogar com essa pessoa, ouvir, e não apenas falar, e não apenas determinar, você está abrindo portas para que haja uma mudança no comportamento. E esse é o melhor caminho, principalmente se tratando de adolescentes, né? Você precisa de ouvi-los. E ouvir adolescente não é uma tarefa muito fácil, porque certamente a maioria dos seus pensamentos ainda não estão totalmente formados. Eles ainda não têm uma leitura correta sobre alguns aspectos da vida, principalmente sobre essas questões sentimentais, sobre essas questões sexuais, né? Então cabe ao adulto para ouvi-los e orientá-los, e não tentar fazer uma transformação abrupta. Você tem que mudar, né? Como às vezes algumas lideranças evangélicas tentam fazer. Aí vamos voltar para a questão da cor de novo. Você impor isso, você tem que se comportar assim, você tem que agir assim. O adolescente vai lhe perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que agir assim? Qual é a base que você... Porque quando está falando de método, né, você tem que... Então, existe um método, você não pode se aproximar, você tem que curtir uma amizade pensando num casamento. Um absurdo, eu acho. Eu como mãe, como terapeuta, como avó, eu acho um absurdo. Você vai curtir uma amizade, você não pode se aproximar, mas você precisa pensar no casamento. Então é terrível isso. Então a igreja, a família, a sociedade precisa de ter respostas. Respostas concretas, respostas seguras, respostas embasadas na palavra do Senhor. Agora, se eu entendi bem a sua pergunta, tentar mudar esse comportamento da noite para o dia, isso não é possível. Até porque isso tem que ser feito, nós estávamos conversando no intervalo, eu e a doutora, sobre isso tem que ser feito gradativamente. Você vai mudando isso aos poucos. Por exemplo, por que no Velho Testamento há uma recomendação muito clara, onde o Senhor diz que a palavra dele, os mandamentos dele, deveriam ser colocados dentro da mente da criança a partir da tenridade. Você vai ali ministrando, você vai ensinando, para quando chegar a fase da adolescência, ela ter uma boa base, né? Agora, por exemplo, você recebe um adolescente na igreja. Ele veio do mundo cheio de manias, de maus comportamentos, e agora ele é um cristão. Dificilmente você vai conseguir, ou quase que é impossível, você mudar a forma dele pensar repentinamente. A Bíblia diz que transformai-vos pela renovação do vosso quê? Do vosso entendimento. Então você tem que esperar esse entendimento amadurecer. Você tem que, aos poucos, ir gotejando a palavra de Deus na mente, no coração desse adolescente, até que ele entenda o caminho que eu estou indo está errado, está em desacordo com os princípios bíblicos e eu preciso de mudar. Tá certo. Bom. Eu queria citar Provérbios 4,
guarda o teu coração porque dele depende toda a sua vida, porque os hebreus eles usavam coração para falar de vontade, inteligência e emoção e sentimento. Então, ajudar o adolescente a guardar o coração é ter uma comunicação afetiva, que é diferente de uma comunicação que orienta, que ensina, é a educação que acolhe, né? É abraçar. Sim, porque assim, muitos pais ficam com a visão, e muitos líderes, de que, mas se eu acolher, eu posso estar dengando, amolecendo minhas barreiras. Eu preciso estar firme e ensinar, e cobrar, e punir. Cabe punição, precisa do ensinamento. Mas a comunicação afetiva, ela traz uma visão de cuidado, e no cuidado o acolhimento. E aí, se ele se sente acolhido, não é uma manipulação. Eu te acolho e você muda. Não, você se sente... Esse é o trabalho terapêutico, né? O acolhimento. Você se sente inteiro ali. E aí sim dá para trabalhar as questões. E outra coisa importante também, né? É levar o adolescente a pensar. Em algumas ocasiões, alguns adolescentes na igreja chegaram para mim e me disseram: pastor, eu estou gostando daquele menino, daquela menina, tá, mas você tem convicções acerca dos seus sentimentos? Dificilmente eles terão, né? É muito difícil. Então você começa a fazer algumas perguntas, algumas interrogações, e você vai convencendo ele, com paciência, de que aquele momento não é o momento adequado para ele começar a relacionar-se com outra pessoa. Tá, a minha fala é sempre a mesma, tá? E o que ele faz com os sentimentos, né? Ninguém quer renunciar a nada não, pastor. Não é jogar, o senhor disse uma coisa interessante alguns minutos atrás, não é jogar os sentimentos na lata do lixo, não é isso, não é destruir os sentimentos. É mostrar para ele que ele tem o direito de se sentir apaixonado por outra pessoa. E até ajudá-los a pensar sobre o que é o amor, né? O que é o amor. Porque assim, no ficar, não existe envolvimento afetivo, não existe o sentimento. Não, o ficar tá fora. Né? Mas a questão é realmente que é o amor. Namorar para garantir que nem o senhor fez, né? Que namorou a moça novinha lá e casou com ela. Tá? Seu exemplo não serve, não. Não, mas ela é 4 anos mais velha do que eu. Tá bom. Bom, o nosso tempo acabou. Quem quiser continuar o debate pode fazê-lo. Os contatos dos nossos 2 irmãos, a doutora Noemi Campelo e o pastor Luiz Carlos de Oliveira, estão no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. É ali que você encontra as informações que necessita. Quem ganhou o livro? Quem ganhou? O irmão Emílio Lourenço de Carvalho, lá do Rio, participa todos os dias com a gente aqui pelos comentários do site. A gente vai se ver no próximo Vejam Só.